Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de sexta-feira e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que transcende todas as coisas, possa encontrar o seu e o meu coração nessa manhã abençoada. Eu queria te fazer uma pergunta. Qual que é a probabilidade de uma pessoa simples como eu e você nos tornarmos reis, governadores desse mundo? Aos nossos olhos, meu irmão, minha irmã, isso é impossível. Da mesma forma que Deus fez com José do Egito, da mesma forma que Ele fez com Davi, que nós faremos a reflexão de hoje. Mas a partir do momento que nós somos chamados, a partir do momento que nós dizemos sim para esse chamado, nós somos escolhidos por Deus, Ele fará os seus desígnios através da nossa vida. E Ele tem grandes coisas para nós, meu irmão, minha irmã. Ele tem grandes coisas a nosso respeito, não para a nossa própria glória, mas para a glória dele. E o que Deus tem falado no seu coração, que Ele tem para você? Porque Ele tem dito para mim várias coisas. Nós vamos refletir hoje na vida de Davi. E essa reflexão se dará na 1 Samuel, é o capítulo 16, versículos 10 a 13, que diz o seguinte: Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: Estes são todos os seus filhos? Jessé respondeu: Ainda falta um, mais moço, ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: Mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência, e o Senhor disse a Samuel: Levanta-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. Falando um pouco da história de Davi. Davi era o 8º filho de uma família de mais 7 irmãos, e era o filho mais novo. Ele era um homem, um jovem que amava Deus, um coração de acordo com Deus. E Deus, diferentemente das probabilidades daquela família, onde existiam irmãos muito mais fortes, muito mais preparados do ponto de vista da guerra, que era algo que era importante naquela época, eram vigorosos, já tinham essa experiência de guerra. Davi, ele foi escolhido por Deus para ser rei de Israel. Nós sabemos essa história, eu vou contar um pouco. Num determinado momento, ele chamou a Samuel para que ungisse rei, e logo depois dessa unção que ocorreu, indo contra todas as probabilidades daquela família, onde o próprio pai, Jessé, ficou surpreso com aquela decisão de Deus, e eu imagino também Samuel, que deve ter achado aquela decisão de Deus uma decisão diferente, mas Deus não erra. Da mesma forma que a gente vê em toda a trajetória de Davi, Deus não erra. E depois dessa unção, a gente pode imaginar que a vida de Davi poderia ser alterada, mas ela não foi alterada, ele continuou pastoreando as ovelhas da mesma forma, até um determinado momento onde o exército dos filisteus, que eram os inimigos de Israel na época, acamparam com toda a sua infraestrutura, com todos os seus soldados. Ele tinha um campeão que era o Golias, que era um gigante, que era intransponível por qualquer soldado de Israel. E os irmãos de Davi, eles foram convocados, e Davi ficou na casa de Jessé, porque ele era muito jovem. E aquele filisteu, aquele guerreiro que era Davi, aquele gigante, ele ficava excitando os exércitos de Israel, chamando, de alguma forma, lançando o desafio para que eles pudessem colocar um campeão que fosse à altura dele, não na estatura, mas na capacidade de guerrear e de combater e de sair vitorioso. Aquela guerra não era a guerra entre exércitos, mas a guerra de um homem, um campeão de um lado e um campeão do outro. E Golias fez isso por vários dias, até que em um determinado momento, Jessé pede para Davi levar alimento para os seus irmãos que ali estavam na guerra. E quando Davi chega com os alimentos, ele vê aquela cena, o gigante Golias os incitando, e Davi os questiona: por que vocês ainda não mandaram um campeão para poder lutar com esse homem?
Vocês já estão aí com a moral baixa, por que vocês ainda não fizeram? E eles basicamente falam que é impossível vencer Golias. E Davi ele aceita o desafio, franzino, sem experiência de guerra. E todos falam com Davi: Davi, você é louco, você não tem experiência de guerra, esse homem é um homem da guerra, olha a estatura dele, veja a armadura dele. E mesmo assim Davi ele aceita aquele desafio, porque Davi tinha uma única convicção: Deus estava do lado dele, nada mais importava. Nada mais importa que Deus estar ao nosso lado. Essa é a grande confiança. E Saul, que era o rei da época, ele tenta ainda dar as suas próprias vestes de guerra, armadura de guerra, mas Davi fala que não, que ele vai com um estilingue e uma pedra, ele vai contra a vida de Golias. E todos começam a rir dele, ninguém acredita, mas Davi estava muito convicto que Deus estava ao lado dele e daria a ele a vitória. Ele vai com esse estilingue, com essa pedra, e vai correndo. Ele lança essa pedra e ela acerta fatalmente a cabeça daquele gigante, e o gigante cai morto no chão. E ele vai lá e tira a cabeça desse gigante, e dali para frente começa a trajetória de Davi. Ele começa a chamar a atenção até que ele chega ao reinado, ele vira rei. Saul, que era o rei anterior, tenta matá-lo de todas as formas, mas aquilo que Deus tem de promessa e de propósito vai se cumprir. E durante o reinado de Davi, ele também toma decisões erradas, mas ele é um coração quebrantado, um coração que agrada a Deus, e ele se arrepende dos seus erros, e ele é um grande rei de Israel, meu irmão, minha irmã. O que essa mensagem ela diz para nós? Que Deus ele tem um propósito para nós que vai muito além da nossa compreensão. Basta que nós acreditemos nele. A partir do momento que nós somos escolhidos, pode ser que a nossa vida continue exatamente na mesma, porque Deus tem um tempo para tudo. Mas em um determinado momento ele nos fará, da mesma forma que ele fez com Jó, da mesma forma que ele fez com José. Os processos de Deus vão acontecer e gigantes vão se apresentar. E a nossa capacidade de confiar em Deus, ela tem que ser grande, porque pode ser que aos nossos olhos esses gigantes sejam intransponíveis, mas Deus é capaz de vencer todas as coisas. E a partir do momento que nós enfrentamos essas dificuldades da vida, com fé em Deus, Ele vai cumprir na nossa vida aquilo que Ele tem de propósito, aquilo que Ele tem de promessas. E pode ser que essas promessas sejam reinados, não para a nossa própria glória, mas para a glória de Deus. E durante esses momentos nós devemos ter um coração como o coração de Davi, como o coração de José, como o coração de Jó, como o coração de Jonas. Um coração quebrantado, um coração que se arrepende, um coração que sabe o nosso lugar e sabe onde Deus está na nossa vida. Um coração que está aberto para poder entender que sem Deus não somos nada e Deus é o nosso tudo, da mesma forma que Jó entendeu, meu irmão, minha irmã. Essa é a grande reflexão de hoje, porque Jesus ele tem grandes coisas para a nossa vida. E é Ele que nos dará a vitória. Não foi aquela pedra que Davi lançou que foi o motivo. Era verdadeira, a vitória estava na pedra, mas a vitória estava em Deus. A vitória está em Jesus, que morreu naquela cruz e venceu a morte, venceu o pecado, venceu Satanás, venceu esse mundo naquela cruz para nos dar a libertação. É Ele que nos dá a vitória, meu irmão, minha irmã. E a partir do momento que nós declaramos com a nossa boca que o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida é completamente Jesus, meu irmão, minha irmã, ali sim, ali nós vamos estar respondendo ao chamado do Senhor. E pode ser que Ele nos escolha para poder fazer parte dessa grande obra aqui nesse mundo, que é levar o seu evangelho a toda criatura. Então saiba que aos nossos olhos, que são míopes, muitas vezes cegos, a gente não consegue ver o que Deus quer fazer através da nossa vida. Mas exemplo de Jonas, de Jó, exemplo de José e de Davi, a gente consegue perceber que Deus tem grandes coisas para fazer a respeito da nossa vida. E o que essa mensagem ela traz ao seu coração? O que Jesus quer fazer na sua vida? O que você sente? Os nossos próprios olhos a gente não consegue ver exatamente o que Deus quer fazer, onde que Ele quer que estejamos,
onde que Ele quer que nós possamos falar dele para as outras pessoas. Deus tem trabalhado poderosamente na minha vida, meu irmão, minha irmã. Eu também não consigo ver eu não conseguia ver o que de fato Deus queria fazer na minha vida, mas a partir do momento que eu mergulhei e confiei em Deus, Ele começou a me mostrar, e hoje eu sei claramente o que Ele quer da minha vida. E mesmo ainda não tendo acontecido exatamente o que Ele quer, e eu sei o que Ele quer, eu tenho caminhado rumo àquilo que Ele quer, meu irmão, minha irmã. O que essa mensagem fala ao seu coração? Tem grandes coisas para você. Você pode se sentir à margem, à beira. Você pode estar escutando mais as pessoas que estão no seu ciclo, falando que não tem como dar nada certo a seu respeito, mas Deus tem algo especial para você. Diga sim para esse chamado nessa manhã. Se coloque à disposição de Deus para que Ele te escolha, para que Ele mostre para você exatamente quem Ele quer que você seja, que você possa passar pelos processos, você possa passar pelo tempo, que certamente Ele cumprirá as promessas que Ele tem para a sua vida, o propósito que Ele tem para você. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. Se você crer nisso, no fundo do seu coração, se você puder fechar seus olhos, para poder fazer essa oração junto com a gente, para a gente poder entender no profundo o que Deus quer fazer através da nossa vida, através da nossa história, da nossa jornada. Senhor Deus, eu queria agradecer muito a sua presença, te agradecer por essas inspirações, Pai, por esse canal, pela minha vida, pela vida desse meu irmão e essa minha irmã que aqui estão, Senhor Jesus. Pai, nós queremos dizer sim ao seu chamado nessa manhã, Pai. Nós queremos colocar à sua disposição a nossa vida, Pai, para que possamos ser escolhidos por Ti, Pai. Para que possamos entender, Pai, que o Senhor tem de propósito, de missão, Pai, para a nossa vida, Senhor Jesus. Nós declaramos, Senhor Jesus, com a nossa boca nessa manhã, que o Senhor Jesus é o Senhor da nossa vida, Pai. Nós entregamos o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida a Ti, Pai. Nós nos arrependemos, Senhor Jesus, da mesma forma que Davi, Pai. Da mesma forma que Jonas, Senhor Jesus, se arrependeram, Senhor Jesus. Nós arrependemos porque nós somos falhos, nós somos imperfeitos, Pai. Mas nós queremos, Pai, estar no centro das Suas vontades, Pai. Faça Suas vontades na nossa vida, Pai. Nós sabemos que o Senhor tem grandes feitos para a nossa vida, Pai. O Senhor tem um propósito para nós, Pai. Nós queremos, Pai, dizer sim para Ti nessa manhã, Senhor Jesus. Nós sabemos, Pai, que a cabeça desse gigante, Senhor Jesus, não está nas nossas próprias forças, Pai, nas nossas habilidades, Pai, mas está em Ti, Pai, que se entregou por nós naquela cruz, morreu por nós naquela cruz, vencendo a morte, vencendo o pecado, vencendo o maligno, vencendo esse mundo, Pai. Nós temos esperança em Ti, Senhor Jesus. Nós colocamos diante de Ti agora, Pai, para que o Senhor vá muito mais além da nossa compreensão, Pai. Nos pegue pelo colo, Pai, e faça as Suas vontades, Senhor Jesus, na nossa vida, Pai. Nós queremos cumprir os Seus propósitos nesse mundo, Pai, sendo luz, Pai, para outras vidas, Pai. Transformando, Senhor Jesus, vidas não pela nossa própria vontade, mas pelo Seu poder, Pai. Usa-nos, Senhor Jesus, da forma que o Senhor bem entender. É isso que nós te pedimos, Pai. Nessa manhã abençoada de sexta-feira, queria agradecer muito a sua presença. De alguma forma, Jesus usou essa mensagem para alcançar o seu coração. Não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho, dessa forma que você também estará evangelizando. Essa mensagem vai alcançar os corações. Eu queria desejar a você uma sexta-feira abençoada, que você tenha um ótimo fim de semana, curta bastante a sua família, e se Deus quiser a gente se vê no novo vídeo na próxima terça, já com outro tema. Um grande abraço e um fim de semana abençoado para você e para sua família. Até mais.